Olá! Boa noite, Oi, boa noite, Eurípides, tudo jóia? tudo ótimo e você? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer imenso estar aqui na sua casa, participando. Eu sempre acompanho as suas lives, acho incrível o conteúdo e é realmente uma honra imensa fazer parte dos seus convidados. Nada, a honra é toda minha. A Jelly, a gente compartilha um pouquinho aí da trajetória semelhante, né, na cirurgia, na coloproctologia. Tá com o neném pequeno aí, né, Jelly? Sei como é que é Tô. difícil isso. Se por acaso vocês ouvirem choro ao fundo, é minha pequena. Pronto. E conta pra gente um pouquinho, né? Eu te conheço da nossa pós-graduação, já tinha te conhecido aquele primeiro curso que a Denise fez, e estamos seguindo trajetórias bem semelhantes aí. Mas conta um pouquinho de você, sua formação, sua vida, para a gente te Bom, conhecer um pouco melhor. certo. Então, meu nome é Jelly, eu tenho 30 anos. Eu vim de uma formação tradicional, fiz cirurgia geral. Depois da cirurgia geral, eu fiz uma pós-graduação em proctologia e comecei a atender no consultório. E só que aquilo me deixava assim um pouquinho chateada, né? Porque eu recebia muitos pacientes que eu não conseguia dar o resultado que eles mereciam. Eles tinham muita dificuldade e eu mais ainda em entregar respostas para eles, porque eles vinham atrás de perguntas que eu realmente não sabia responder. E foi aí que eu pensei, não, alguma coisa eu estou fazendo errado, eu preciso buscar uma outra formação que a faculdade, a residência, a minha pós-graduação, a minha pós em Procto não estão me dando. Então, depois de 7 anos de formada já, eu comecei a buscar um mundo diferente. Foi aí que eu conheci a Denise e desde então tudo que ela faz, assim, eu acompanho, eu sigo os cursos, li vários artigos das pastas dela e comecei a me aprofundar nesse mundo mais funcional, mais integrativo, visando não só os sintomas, mas sim toda a causa, toda a fisiologia. E foi assim, descobrindo uma coisa ali, outra ali, e graças a Deus eu ainda tenho muito a aprender, a evoluir. Quero, não tenho todas as respostas ainda, sigo buscando. Eu acho que o profissional de qualidade é esse, é aquele que é incansável e sempre quer aprender mais. Então, aprendo com outros colegas, aprendo aqui no Instagram, aprendo com pacientes no consultório. E depois que minha filha nasceu, eu tive uma virada de chave muito grande, né? Porque como eu tive que parar a cirurgia, foi bem em época de pandemia, né? Eu fiquei grávida, tinha pós para fazer e estava gestante, não podia ir nos hospitais. E aí parei de operar, parei de atender no pronto-socorro e me dediquei a estudar. E nesse período, eu vi um mundo que eu precisava compartilhar com outras pessoas. Foi aí que eu comecei o trabalho mais intenso aqui no Instagram, e mesmo com filha pequena, me desdobrei para dar conta de conteúdo, porque essa população precisa ser informada. E é exatamente isso que eu faço: trazer conhecimento para informar essa galera que está aí, e conhecer um mundo diferente. E é assim que eu cheguei Pronto, até aqui. pronto. Acompanhei de pertinho essa trajetória aí, né? Vi aquela parte da sua pequena na incubadora, Nasceu tudo, prematura. tudo um processo mesmo. E vocês mulheres são guerreiras, né? Não tem jeito, não. É quatro em uma, né? Não tem meio termo. Jelly, onde você fez sua pós de Procto? Eu fiz no Albert Einstein, em São Paulo. Pronto. Eu A única fiz lá. diferença nossa, que eu fiz no Sírio-Libanês, eu fiz a pós lá também, em São Paulo, que eu já atuava como Procto há muitos anos, né? E não por mim, não pelos pacientes, né? Mas acaba que
os colegas cobram um pouquinho. Eu falei, eu vou fazer após, mas me agregou bastante também, né? Mas ainda com aquela visão não funcional, que aí sim, alguém me apresentou na trajetória a Denise de Carvalho, eu fui engolindo os cursos dela, né? Por isso que eu digo que nossa trajetória é muito semelhante. E É. você não podia faltar aqui no Papo de Reto, não. A gente que tem um nome um pouquinho diferente, geralmente perguntam da onde vem, né? Então não vou faltar com essa pergunta, né? Olha, essa história deu muito pano para manga. Eu falo para minha mãe até hoje, olha, eu cresci revoltada com meu nome, mas depois eu aceitei, sabe? Ela vivia falando assim para mim: "Ai, você é a única, você sempre vai ser uma pessoa especial. Todo mundo vai saber quem é você. Você não vai ser uma entre várias, você vai se destacar." Mas até eu aprender isso daí, lidar com isso daí, eu ficava chateada com ela. Não tem, assim, uma origem específica. Meu pai viu esse nome, achou legal, minha mãe achou legal também. Nós somos de família italiana, então é muito comum ter esses nomes assim, com dois L's, esses sons assim. E aí foi por isso. Não tem muita novidades por aí, não. Ótimo, perfeito. Então vamos lá. Tenho certeza que você preparou um conteúdo muito legal aí para a gente. Entre os temas que a gente escolheu falar juntos, né? O que você preparou aí sobre hipocloridria? É um assunto Sim. comum no nosso consultório, né? Comum no nosso consultório. Comum, porém ainda desconhecido. E assim, eu só descobri esse termo, hipocloridria, depois que eu vi essa visão integrativa. Porque na medicina tradicional, em qualquer formação tradicional, a gente aprende que refluxo, gastrite, dor no estômago, a gente trata com prazol. A gente tem que inibir o ácido. E hoje a gente sabe que, na verdade, não temos que inibir esse ácido. Esse ácido é importante para a nossa saúde. Ele tem um porquê de estar ali. Nós é que estragamos o motivo dele estar ali, comendo errado, mastigando muito mal, tomando líquido junto com a refeição, e tudo se confunde com excesso de ácido. E até esse conceito entrar em mim, eu entender que realmente não é só prazol, não é toda dor de estômago que está relacionada a excesso de ácido, muito pelo contrário, são raríssimas exceções que realmente é excesso de ácido. E aí eu fui começar a entender que o que a gente tem que entender é a fisiologia do nosso sistema digestivo. Né? Então, o nosso estômago, ele deve ter um pH entre 2 e 3, esse pH mais ácido. Para quê? Para nos proteger de invasores, né? Porque tudo que entra pela nossa boca tem uma primeira blindagem ali, através do ácido. Então, para nos proteger de vírus, bactérias, parasitas, precisa ter esse ácido. Para ativar a enzima digestiva, né, muito importante. Nossas enzimas digestivas, elas são encapsuladinhas. Se elas já fossem ativas na sua produção, elas iriam corroer os nossos órgãos. Então, elas têm que ser inativas dentro de cápsulazinhas, que eu chamo para o pessoal entender. E a partir da ação do ácido, é que essas enzimas saem da cápsula e começam a exercer a sua função real, especialmente em digerir proteínas. A grande função do ácido é para a digestão de proteínas, apesar de ter digestão de carboidrato e gordura também. E sem esse ácido, a gente não consegue ter proteína. E tudo no nosso corpo, a parte estrutural do nosso corpo, depende de proteínas. Foi um conceito que eu também fui aprendendo depois. Então, pele, unha, cabelo é o que a gente vê. É a coisa mais fácil de a gente apresentar, principalmente para a mulherada, né? A mulherada fica super triste quando a unha fica ruim, o cabelo fica caindo. Mas antes da pele, unha e cabelo, eu tenho um monte de outras estruturas vitais ao meu corpo, vitais à minha saúde, ao bom funcionamento do sistema digestivo, que é feita de proteínas.
E isso vai faltando. É uma deficiência crônica de proteínas que a gente tem, que vai levar a outros distúrbios, né? Distúrbios da própria produção de enzimas digestivas, da própria produção das barreiras intestinais, produção hormonal. Eu costumo dizer que o nosso sistema digestivo, ele é como tijolinhos, né? É como um muro, na verdade. E esses nutrientes são os ingredientes para a gente construir esse muro. Cimento, pedra brita, tijolo, e isso é proteína. Se eu não tenho ingrediente para fazer esse muro, eu sempre vou ter uma estrutura frágil, que vai me deixar suscetível a infecções, a alergias alimentares. Então, as proteínas, elas são fundamentais para dar essa estrutura que o meu sistema imunológico precisa. E até eu aprender isso, até entrar esse conceito, até a gente ler um artigo aqui e organizar as ideias, vai muito tempo. Então, para a gente transmitir essa informação para as pessoas, tem que ser de uma maneira bem fácil, bem simples, porque é confuso mesmo. Porque na cabeça deles é sempre excesso de ácido, né? E temos que tomar bastante cuidado com isso. E lembrando também, né, que essa falta de ácido, ela está relacionada a esse mundo estressante que a gente vive, né? É um mundo que nos faz ter pouco ácido. Além de excesso de uso de prazóis, que a mulherada, que o pessoal usa pra caramba, né? Qualquer dorzinha vai lá, não precisa prescrição, o farmacêutico mesmo receita, vai lá e toma. A gente tem um mundo de estresse. E quanto mais estressados somos, menor a produção desse ácido também. Então, vai casando, as coisas vão fazendo sentido, um vai completando o outro, E não nada só é sem isso, por Gê. uma causa. Isso. E não só isso, como também o estresse reduz a barreira mucosa. Então, você pode estar com a produção normal de ácido, mas com a mucosa desprotegida, aí você vai sentir e vai pôr culpa no ácido. E é óbvio, né, que o omeprazol vai melhorar, porque vai diminuir a acidez. Mas é uma linha de montagem ali que você está começando a causar um problema lá no começo da linha. Então, vai repercutir lá embaixo, né? Exatamente. Então, essa importância da gente conhecer, né, as estruturas e a fisiologia. Porque pensa, se o ácido ele tivesse em contato direto com a parede do estômago, o estômago ia viver com úlcera, ia viver corroído, ia viver com feridas, ia viver com esofagite. Você faz endoscopia, né? Então, quando a gente vê assim dentro do estômago, passando pelo esôfago, a gente consegue ver as lesões que um ácido provoca no órgão. Só que o problema é que é exatamente isso que o Eurípides falou. As dores, os sintomas que a gente tem de queimação, de desconforto, é pela falta de muco. Olha que bizarro! Sim, a falta de muco. Se a gente tivesse só o ácido em contato com o estômago seria ruim. Seria sempre dolorido, cheio de feridas. Então a gente tem pelo menos umas 2 camadas de muco revestindo o estômago para nos proteger. E o estresse, além de contribuir para a não produção de ácido, também contribui para essa deficiência da parede mucosa. E muitas outras coisas podem contribuir para isso, né? Que faz parte do hábito da maioria das pessoas com dores no estômago. Tipo, o consumo de cafeína. A pessoa toma cafeína o dia inteiro, né? Eu já tive, não sei você, Eurípides, mas no consultório já peguei paciente que toma 2 litros de café por dia. E sempre com aquela dorzinha no estômago e toma um prazol para resolver. Mas não para de tomar o café. Né? É a busca das pílulas mágicas, né? Que eu estava explicando, Jen, um outro mecanismo que acaba acontecendo nas dispepsias funcionais, né? Que a inflamação de baixo grau gera uma inflamação hipotalâmica e essa pessoa percebe a dor e a distensão do estômago dela de forma diferente. Então, é a conexão intestino-cérebro também. Ou seja, quando que a gente, antigamente, quando praticava gastroenterologia normal, ia pensar nessas vias, né, Jelly?
Não, a gente não tinha a mínima ideia que existia essa conexão tão intensa. A gente até imaginava, mas não sabia através de como, né? Como que eles faziam essa comunicação, não tinha nem ideia do que era microbiota, dessas bactérias que a galera fala por aí, né? Não tinha nem ideia da importância disso para a nossa saúde, né? E falando também um pouquinho da importância de se ter ácido, e isso já se comentava, né? Tinha alguns artigos meio polêmicos na época de pessoas que tomavam prazol e tinham demência, né? Já se tinha algo em torno disso daí, mas não era muito explicado e sempre era abafado, principalmente pelas indústrias dos prazóis, né? Que eles querem é que a gente use. Então, é, a absorção de vitaminas, de minerais, acontece também pela presença do ácido no nosso estômago, especialmente vitamina do complexo B, a B12, ela precisa do ácido para ser produzido, e como ela vem de fontes de animais, especialmente proteínas, a gente não consegue ter essa biodisponibilidade da B12 para atuar em memória, para atuar em proteção cerebral, que a gente sabe hoje da importância da B12 para a saúde mental. Outras vitaminas do complexo B também, né? Mas isso vai interferir a longo prazo. Além das vitaminas do complexo B, a gente tem também cálcio, né? Magnésio, que estão relacionados diretamente. É que eu atendo muito o público mais velho, sabe? Então eu pego muito paciente com osteoporose, osteopenia, e que não trata nada dessa parte do estômago. E então não é que eu estou falando que não tem que fazer o tratamento da osteoporose. Tem, só que a gente precisa corrigir a causa. Porque se ele está tomando um remédio via oral, tipo um cálcio, e não tem ácido no estômago, não vai absorver. Se o sistema digestivo está ruim, o tratamento vai ser ineficaz. Então, essas vias que não é que a gente abandona aquilo que a gente sabe da medicina tradicional, a gente só vai casando as informações e entendendo as causas, não só tratando os sintomas, que eu acho que essa é a grande diferença da medicina tradicional para a medicina funcional. A medicina tradicional visa amenizar os sintomas. E a gente tem a missão de ensinar a população justamente que não é só amenizar os sintomas. A gente tem que entender o porquê que isso está acontecendo. E para uma coisa, para um sintoma, pode ter várias causas. E depende de pessoa para pessoa. Então, por isso eu não posso comparar e colocar todo mundo no mesmo balaio, porque isso é muito individual. A microbiota é individual, as emoções são individuais, a forma da pessoa comunicar cérebro e intestino é individual. Então, essa é a beleza da medicina funcional. A gente constrói tijolinho por tijolinho. Eu costumo brincar que é como um caldeirão de bruxa, né? Que a gente vai pegando os ingredientes e vai usando um aqui, outro ali. Então, não temos resposta pronta, porque cada pessoa é única, né? Excelente. Acho que cobriu bem o assunto para o pessoal entender. Os prazóis causam algumas deficiências nutricionais que vão acabar ativando os genes que estavam quietinhos ali, né? E que todos temos a maioria dos genes, mas você pode ter um polimorfismo maior para ter uma demência, para ter um Alzheimer, e a falta desses nutrientes que o prazol provocou vai acelerar esse processo, que talvez nem iria se manifestar. Exato. Então, é o uso consciente da medicação, né? O prazol tem as indicações dele. Claro. Eu uso prazol também em alguns pacientes. A diferença é que a gente faz desmame, né? Mais de 90 dias de prazol já tem que ver o motivo do que está usando. Então, Exatamente. acho que você cobriu bem esse assunto. Não sei se você tinha mais alguma coisinha aí anotada sobre o assunto. Euripides tem muita coisa para falar, mas eu entendo que o tempo é curto. Eu peguei realmente as partes mais importantes, que acho que é interessante a gente comentar, que é o mais frequente, o mais comum, para a gente poder dar sequência. Senão, ixi, a gente falaria 1h30 aqui só sobre hipoclorhidria. Mas são assuntos que gostamos muito, né? E estudamos bastante. E pensando nessa questão da linha de montagem que eu falei, né? Tem gente que não sabe que é constipada por conta de problemas aqui de cima, né? Então aí a gente entra no nosso outro tema, que é constipação,
que você preparou para a gente. E assim, você é muito didática, viu? Você, se Ah, não é professora, tem que virar, porque eu estou adorando. eu posso fazer um merchan? Pode, claro. Eu tenho um programa, na verdade, eu desenvolvi depois dos cursos, justamente porque eu queria educar a população. Então, eu tenho um programa com mais de 150 aulas, em que eu dou aulinhas curtas e de uma maneira bem didática para a população leiga entender. Porque eu entendo, Eurípides, não sei se você também pensa com isso, pensa dessa forma. Quando um paciente vem numa consulta, mesmo que seja com um excelente profissional, que tem bastante conhecimento e que a consulta dure 1 hora, 1 hora e meia, a gente não consegue transmitir tudo que a gente quer para o paciente. E sempre vai ficar faltando alguma coisa, uma orientação, uma forma de se alimentar. E eu acredito que essa população tem o direito de conhecer a verdade, né? Que a gente demorou anos para descobrir. Então, eu tenho um curso, um programa com aulas, justamente para eu ensinar essa população, para eles saírem da escuridão do desconhecimento. Excelente. Já quero fazer esse curso também, viu? Porque eu faço o curso de todos os colegas, mesmo sendo para leigo, a gente aprende e não Ai, tenha seria uma dúvida honra, disso. uma honra. Mas me conta então, o que você preparou sobre constipação aí pra gente? Olha, hoje, aqui no Instagram, constipação, o intestino preso, é o meu público principal. É para quem eu mais faço conteúdo, porque especialmente eu lido com mulheres. E mulheres depois dos 40 anos. E esse público é um público, e eu tenho visto no consultório isso, que é um público que acha que é normal ir no banheiro 1 vez na semana. Porque foi assim desde sempre. E todos os gastros e todos os médicos e profissionais de saúde que elas buscaram só falaram uma coisa: toma laxante, toma um probiótico e come fibra. E toma muita água. Só de você fazer isso, você vai resolver 90% dos teus problemas de intestino preso. Só que a gente sabe que não é assim, né? Tem paciente que mesmo comendo 3 quilos de fibra por dia e tomando 50 mil litros de água, não vai evacuar de uma maneira satisfatória. Porque a evacuação, para ela ser eficaz, a gente eliminar todo aquele conteúdo fecal de maneira diária, é uma série de coisas que estão envolvidas ali. Não é só comida. E esse é um grande erro da maioria das mulheres com o intestino preso. Achar que é só a comida. E o que elas fazem? Na semana que tá muito presa, dele comer mamão, dele comer ameixa, dele fazer chazinho de sene. Mas e o resto? Não tem assim um cuidado constante. Não tem aquele cuidado com aquela inflamação de baixo grau que você comentou, né? Que é a inflamação crônica. Que isso vai alterando a nossa microbiota e se a gente não evacua todos os dias, a gente também não elimina essas bactérias que estão ali em excesso e elas produzem toxinas que acabam nos acumulando, nos intoxicando também. Então vamos ficando cada vez mais inflamados e não tem essa eliminação satisfatória. E aí é aquela pessoa que está sempre com o intestino preso, cheia de gases, mal-humorada, ou ansiosa, ou compulsiva. E mais uma vez, não busca a causa, né? Querem a solução mais rápida e mais fácil. Então, toma um laxante que vai resolver. E não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. A constipação, e você que faz manometria e que você faz biofeedback, eu acho que você pode contribuir com isso também. A gente tem uma dissinergia muito grande, né? No assoalho pélvico ali. Para quem não sabe o que que é isso, a gente precisa ter uma comunicação cérebro-intestino para você mandar a ordem. Ó, períneo, agora você vai contrair para fazer cocô. Só que muitas mulheres, e mulher é assim, tem que estar o ambiente lindo, tem que estar em casa, tem que estar calma, tem que ser naquele horário, senão o que que ela faz? Ela contrai, ela prende, ela segura. E isso, muitos anos e muitos anos, a mulher vai esquecendo como é a força de contração para evacuar. E daí que entra, né? Manometria, biofeedback, fisioterapia pélvica, para ajudar
nessa questão. E o que eu vejo é que essa dissinergia, que é um problema funcional, né? Que a gente tem hoje a manometria para tentar entender mais ou menos, mas não tem assim um exame que vai falar, olha, você tem essa alteração. É um problema crônico. E muitas mulheres sofrem com isso e não se tem um diagnóstico claro, né? Acho que você pode comentar um pouquinho para complementar da manometria e como que a gente poderia indicar isso para essas mulheres, né? Pronto, vamos lá. O intestino, ele gosta de hábitos. Então, se você não ajuda ele com isso, tá? Aí você vai ter que dar aquelas forçadas de barra, que foi o que a Jelly falou aí, para tentar colocar ele no eixo. Mas isso a longo tempo vai piorando essa denervação. Então, eu costumo atacar em 3 frentes, tá, Jelly? Erro alimentar, que muitas realmente têm, porque comidas Sim. processadas e ultraprocessadas realmente tem pouca fibra, porque o refinamento daquela comida é tirar a fibra, né? Fast food da vida. Então, erro alimentar é um. Outro é a atonia colônica, é um cólon que já cansou de empurrar, então ele já não tem, quase a função dele é só um reservatório. E o outro é a obstrução de saída, que aí entra as doenças do assoalho pélvico, tá? Que em algum desses 3 a pessoa é classificada. O problema é que na faculdade a gente aprende só o primeiro, que é o erro alimentar, e fica naquilo ali, né? E hoje eu uso muito mais do que colonoscopia, por exemplo, que para mim também faz parte da investigação de uma constipação. Eu uso muito tempo de trânsito colônico, que é aquelas taxinhas lá que muita gente nem sabe o que fazer, né? Como fazer, e é tão simples. Às vezes só com raio-x simples ali você mesmo dá a cápsula para o paciente. Então, é um problema complexo, mas que exige muito do profissional e do paciente. Porque se não houver, igual falou, muitas pessoas já falaram aí, eu já fui na medicina integrativa e não resolveu minha constipação. Então, provavelmente não documentou que eu e a Jelly, nós não somos contra a medicação. Um paciente, por exemplo, que tem uma atonia colônica severa, infelizmente, se eu não ajudar com algum tipo de laxativo, ela não vai evacuar. Não vai E funcionar. alguns pacientes são cirúrgicos, tem que tirar um pedaço desse cólon mesmo, porque perdeu a função. Tá? Então, assim, tanto no meu consultório quanto no da Jelly, com certeza, chega de tudo. E chega Sim. gente que já passou em 10, 15 profissionais e a gente tem que dar uma resposta, né, Jelly? Então, assim, eu tenho também essa tua visão. Eu acredito que muitos erros alimentares, mesmo a pessoa achando que come saudável, ela não come saudável, porque não é só o ato de comer, mas é o comer, o digerir, o absorver, o processar esse alimento. Então, sim, tem muito hábito alimentar errado, tem muita desidratação ainda. Eu achava que não, mas tem. Mulherada que não toma água e isso precisa ser corrigido. Mas aí entram também os outros fatores que interferem, né? O mau posicionamento para evacuar, né? A gente sentar no vaso sanitário é antifisiológico para a gente evacuar. A gente precisaria estar em posição de cócoras, como eram os nossos antepassados, na época ali das pessoas mais antigas que moravam numa fazenda, né? Que não tinha banheiro, que era latrina, era de cócoras. Fisiologicamente é melhor. Mas a gente ajusta o ângulo dos músculos ali do assoalho pélvico para evacuar melhor. Então, só o fato da gente modificar a posição, colocar um banquinho na frente do vaso, trazer o tronco um pouquinho para frente, já poderia ajudar. E outra, rotina. A rotina é a coisa mais importante, acredito que para quem é constipado, porque não adianta fazer uma semana de tudo isso que a gente está falando. Se você não criar o hábito, você vai ser uma pessoa constipada, você vai ser uma pessoa inflamada, uma pessoa acima do peso, uma pessoa disbiótica, porque o que trata isso, lembrando que são problemas relacionados ao estilo de vida. Se a gente não corrige o estilo de vida, a gente não vai corrigir o problema. E lembrando que a gente tem uma limitação também, né? Porque tem pessoas que já sofreram tanto tempo
que é aquilo que a Euripides falou. Umas tem que operar, umas não tem jeito, tem que usar o medicamento, porque o corpo já sofreu tanto que a gente não consegue intervir. A medicina tem um limite. A partir daquele limite, a gente não consegue mais. É por isso que quanto antes a gente começar essa medicina preventiva, melhor. Então você não precisa chegar lá nos seus 70 anos com alterações ali no teu assoalho pélvico para daí tomar uma atitude. Comece o quanto antes. Dentro da rotina, eu vejo, assim, eu estudo, eu coloco um pouquinho da medicina Ayurveda dentro dessa medicina funcional também. E o nosso sistema digestivo, ele tem muito de energia, de chakras, isso existe. Então, a rotina da manhã e a rotina da noite é importante para a gente harmonizar essa energia, para a gente colocar o ciclo circadiano no eixo, né? Para a gente ter uma boa produção de melatonina à noite, cortisol de dia, porque isso também interfere no intestino preguiçoso. Se a gente está comendo super tarde da noite, se a gente está dormindo de madrugada e acordando 10 da manhã, a gente está desregulando esse ciclo circadiano e a produção hormonal irregular, ela também vai contribuir para o teu intestino ficar preso, ficar ressecado, você ter dor, né? Então isso tem que fazer parte. Se você ainda não tem uma rotina, tanto da manhã quanto da noite, a partir de hoje, se você está ouvindo essa live, comece a colocar em prática, tá? O que geralmente eu oriento de rotina? Então, acordar de preferência cedo, com a luz do sol, né? De preferência antes das 8 da manhã, né? Quanto mais cedo, melhor, mas a gente entende a dinâmica familiar aí, mas acordar cedo. Eu oriento a raspagem da língua, porque com a raspagem da língua a gente tira aquela saburra, a gente tira aqueles restos de alimentos, restos de bactéria morta, e isso já contribui para o tratamento de disbiose, de excesso de distensão abdominal. Então, acorda cedo, raspa a língua. A gente passou a noite toda sem ingerir nada, a gente acorda desidratado e a gente fez detox a noite inteira. Então, hidratação. Primeira coisa, acorda de manhã, raspa a língua, toma um copo de água. Quanto mais você conseguir, assim, de 300 a 500 ml, excelente, porque você vai distender o teu estômago e você já pode mandar aquela mensagem para o cérebro. Ó, o estômago tá cheio, vamos ativar um outro reflexo da nossa válvula ileocecal e vamos mandar ela fazer cocô? Né? O nosso cérebro faz isso. Então, distender o estômago de manhã com líquido te ajuda a evacuar também. Então, se você é constipada, se hidrate, tome essa água de manhã. Outra coisa que eu oriento, mas isso não é regra geral, mas a gente pode fazer um shot anti-inflamatório. Eu coloco um limão, uma cúrcuma, um própolis, uma canela, vou variando essas estratégias para que a pessoa já comece o dia se desinflamando, melhorando a microbiota, ativando o sistema digestivo. O limãozinho de manhã, se você toma e não tem dor, lembrando que a gente falou do muco, né? Pode acontecer de o teu muco tá ruim, você tomar limão e sentir dor, então não é para você. Mas se você toma e fica bem, se sente bem, comece o dia com um limãozinho, isso ativa as enzimas digestivas, ativa o funcionamento do sistema digestivo, e aí você já dá aquele choque. Fala assim, opa, acordei, tenho que começar a produzir enzima digestiva. Teu corpo já vai se ligando nisso. Então, essa rotina é interessante de você colocar em prática todos os dias, a rotina da manhã e a rotina da noite também, tá? A rotina da noite, nada de jantar muito tarde, mastigar os alimentos, porque à noite a gente não tem a mesma capacidade digestiva do que de dia. À noite, naturalmente, fisiologicamente, as nossas enzimas digestivas, elas são mais ineficazes. Então, se você janta muito tarde da noite e um conteúdo mais pesado, né, uma carne, um churrasco à noite, você vai demorar mais tempo para digerir, você vai sofrer as consequências, você vai ter um detox noturno
ruim. E isso vai contribuir para desbiose, para hipocloridria, para todos esses distúrbios que a gente está falando e vai deixar o teu intestino mais preso também. Então, jante cedo, mastigue bem a comida, nada de excesso de luz à noite. Dormir à noite é importante, então não é para dormir lá por 2 horas da manhã, é tudo escuro e dormir. Essa rotina da manhã e da noite, ela serve para quê? Para a gente regular o ciclo circadiano e para manter os nossos hormônios o mais fisiológico possível para ter um controle da desbiose e, consequentemente, uma melhora do funcionamento do sistema digestivo como um todo. Não só da evacuação, mas da digestão e da absorção também. Maravilha. Acho que você já até emendou no outro assunto, que é alterações do ciclo circadiano, que realmente o nosso cérebro e o intestino também, que é o nosso segundo cérebro, ele gosta de rotina. Então, se você coloca uma rotina positiva, você explicou até em outras palavras o que eu costumo explicar aqui como mindful poop, para o pessoal ter o seu momento na hora de evacuar. Ai, adorei esse termo! Foi maravilhoso. E sua clareza de explicação também para o público leigo. Realmente, seu curso deve ser maravilhoso. A gente ainda tem um temazinho final aí, que eu sei que você deve ter preparado alguma coisa. São temas correlatos, né? Porque a questão do intestino irritável tem a ver com aquela inflamação de baixo grau que a gente falou lá em cima, tem a ver com pouca produção de enzimas, tem a ver com desregulação aí, desbiose, alteração dos clock genes, os relógios biológicos aí desse paciente, inflamação hipotalâmica. O que você resumiu para a gente aí do intestino irritável? Eu acho que a grande coisa do intestino irritável, assim, o grande pulo do gato que a gente pode ter é a dor abdominal. Por quê? Eu não sei você, mas eu recebo muito paciente com diagnósticos errados. E todo mundo dentro do mesmo balaio de síndrome do intestino irritável. Toma probiótico que vai resolver. E não resolve. E eu vejo que tem muito diagnóstico que se assemelha, mas a gente tem que fazer essa distinção. Primeira coisa, as causas da síndrome do intestino irritável, tudo isso que o Eurípides falou, lindo, maravilhoso, é exatamente isso. A gente tem característica genética para ter síndrome do intestino irritável. Então, mais uma vez, o ambiente é que vai ativar esse gatilho. Talvez eu tenha o gene da síndrome do intestino irritável, mas como eu tenho um estilo de vida ok, ele não vai ser ativado. Mas eu não posso deixar que a genética mande em mim. Do tipo assim, minha mãe teve, minha avó teve, eu vou ter também. Não, a gente tem a obrigação, a partir do momento que temos a clareza e o conhecimento, de colocar em prática tudo que a gente aprende, tudo que a gente ouve, né? Então, o estilo de vida, mais uma vez, é importante. E como que a gente faz esse diagnóstico da síndrome do intestino irritável? Eu costumo dizer que a gente tem que estar muito atento à dor abdominal. Porque é essa grande diferença de uma constipação, por exemplo. Então, não é para você que é constipada sentir dor, sentir cólica, de se contorcer. Se isso está acontecendo, é bem provável que você tenha um diagnóstico de síndrome do intestino irritável com a vertente em constipação. Porque a gente tem essa... E a síndrome do intestino irritável, ela é terrível, né? Porque ela tem todas as faces. Ela pode ser com diarreia, ela pode ser com cocô normal e ela pode ser com constipação. E você pode alternar eles ao longo da doença, né? Então, a dor abdominal é o pulo do gato. Se você tem uma constipação e você tem dor abdominal e do nada você teve assim uma infecção intestinal ou um gatilho emocional, algo que possa destravar essa doença e você teve uma mudança da consistência das fezes, da frequência de ir ao banheiro, opa, a gente já tem que pensar em síndrome do intestino irritável. E se, ó o bebê chorando, ó, já o sininho já tá tocando. Então, se a gente tem essa clareza
no diagnóstico, eu acho que faz toda a diferença, até para nós, profissionais, que temos que investigar esses casos. No meio do balaio da síndrome do intestino irritável, eu tenho que considerar, eu tenho que, na verdade, descartar, né? Uma doença celíaca, que eu nunca imaginei que fosse tão frequente como é na vida adulta, porque eu tinha a falsa ideia que doença celíaca era uma doença, assim, diagnosticava de criança, porque a pessoa não poderia ter esse contato com o glúten uma vida toda. E hoje eu vejo que sim, a gente tem muito diagnóstico de doença celíaca e de sensibilidade não celíaca ao glúten em pessoas adultas, pessoas mais velhas já, que passaram a vida com diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Então a gente tem que descartar as doenças relacionadas ao glúten. É muito importante. Tenho que descartar intolerâncias alimentares, que são muito frequentes. Então, na intolerância alimentar, geralmente a gente não tem dor abdominal. A gente tem sintomas relacionados à alimentação, mas não vem aquela dor, aquela cólica, aquela questão cíclica de mudança da consistência das fezes, né? Ela até pode estar associada à síndrome do intestino irritável, mas a gente tem que saber descartar ela. Intolerância à lactose é muito frequente, né? E as pessoas acham que tratar intolerância à lactose é tomar enzima lactase, e a gente sabe que esse não é o tratamento, né? Ela só vai paliar os teus sintomas, mas ela não vai tratar a sua intolerância à lactose, né? Então isso a gente tem que descartar. E uma que é muito frequente e que o meu grande amigo nutricionista Márcio André sempre fala dos FODMAPs, né? A intolerância a FODMAPs. Isso é uma verdade, assim, muito frequente. Tem muitas pessoas que têm intolerância a FODMAPs. Eu mesmo tenho, em fases da minha vida, eu vou descobrindo que eu tenho intolerâncias a FODMAPs em momentos aleatórios da minha vida, mas eu acho importantíssimo a gente saber o que são os FODMAPs, que são esses carboidratos fermentáveis, e saber que isso não é para o resto da vida, não é uma condição que você vai ter a vida toda. Na verdade, é por uma desbiose, né? Que se a gente corrige essa desbiose, se a gente melhora a população bacteriana que existe ali nos nossos cólons, se a gente corrige a digestão, se a gente melhora o ácido no estômago, a gente consegue corrigir essa intolerância. Então, por isso que quando se faz um tratamento de intolerância a FODMAPs, a gente não pode fazer uma dieta restritiva para o resto da vida. Ela tem tempo para acabar. E o importante, o mais importante, é reintroduzir esses alimentos. E a gente só pode reintroduzir esses alimentos se a gente fez a correção de todas essas condições que estão relacionadas à síndrome do intestino irritável que você bem citou no começo, né? Alteração de enzima digestiva, alteração de microbiota, alteração cérebro-intestino, falta de ritmo, alteração do ciclo circadiano, falta de rotina, sono irregular. Então, quando a gente ajusta tudo isso, a gente começa a ver que realmente o tratamento é muito mais complexo do que só tomar probiótico e só fazer dieta restritiva. Acho que esse é o ponto mais importante da síndrome do intestino irritável que eu tinha preparado. Maravilhoso, resumiu bem. E a sua chefinha aí já está te chamando, né? Então não quero te prender muito, que somos deles, né? Não tem jeito. Uhum. Jelly, eu gosto muito de pedir dicas de livros que mudaram sua vida, da área, fora da área. O que você lembra, assim, de sopetão? Olha, tem um livro, na verdade, se eu te mostrar a minha estante de livros para ler, eu tenho muitos, nem sempre eu consigo ler. Mas, por exemplo, um livro que mudou a minha vida chama O Poder do Hábito. O Poder do Hábito. Quando a gente consegue introduzir um hábito novo na nossa vida, uma rotina nova, a gente consegue identificar que a gente não precisa parar de fazer o que a gente gosta. A gente só vai mudar aquela recompensa, né? Eu não preciso buscar na comida, buscar
só ficar deitada na televisão é reconfortante? É muito reconfortante. Mas eu não preciso buscar o prazer só nisso. Eu não posso me recompensar com essas atitudes. Eu tenho que aprender a buscar atitudes diferentes. E o poder do hábito transformou isso em mim. E como transformou em mim, eu sempre tento passar esse conhecimento para outras pessoas. Então, O Poder do Hábito foi um livro super legal. Tem um outro livro que, para mim, foi um divisor de águas também, que é do Joel J., que chama O Sucesso é Treinável. Eu aprendi muito ali, muito, 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 porque ele sempre fala que para a gente ter sucesso em qualquer área da nossa vida, a gente tem que ter objetivos e metas muito claros. E a gente tem que traçar estratégias simples para alcançar isso daí. Porque quando a gente coloca uma meta que é irreal, uma meta que talvez eu queira resolver em curto espaço, mas é algo que vai demandar um pouquinho mais de energia de mim, eu não consigo alcançar. Então, quando a gente consegue fazer mini hábitos virarem rotina na nossa vida, aí é a chave do sucesso. E eu aprendi com esse livro. E tem vários outros que eu poderia te falar. Na verdade, assim, tem vários artigos que eu leio que me ajudaram a construir. Mas esses dois, que são fora da área da medicina, eu acho que eles me transformaram, assim, me trouxeram uma clareza pessoal. Excelente, excelente. Jelly, esse ano eu tenho feito uma pequena provocação para o meu convidado, né? Por que que o paciente deve procurar a doutora Jelly? Olha, eu acabo recebendo, aqui na minha região não tem, que eu saiba, que eu conheça, nenhum outro gastro que faça essa visão, que tenha essa visão. Não só gastro, mas assim, essa formação que a gente tem de coloproctologista. Então eu acabo pegando os pacientes que já passaram por diversos profissionais e nunca encontraram a solução. Então, por que que essa pessoa deveria chegar até mim? Se essa pessoa realmente está comprometida com a mudança, porque não adianta nada chegar até mim, eu propor o tratamento e você não ter disposição ou não estar preparada para enfrentar essa mudança. Então, para chegar até mim, eu gosto de fazer essa abordagem de conhecimento. Eu acho que quanto mais clareza a pessoa tem sobre o problema dela, mais ela se dedica a tentar tratar. Então, pessoas que estejam comprometidas em resolver de uma vez por todas os seus problemas e não só tratar sintomas, será um imenso prazer te receber, te atender e fazer a diferença na sua vida. Eu demorei anos para descobrir isso, para aplicar em mim, porque eu fui uma pessoa muito doente, eu tinha muitos problemas de sistema digestivo e até eu aprender, aplicar em mim, começar a aplicar nos pacientes e ter resultado, muitos anos da minha vida que eu perdi. Então, se a pessoa quer encurtar esse caminho e ter resultado o quanto antes, eu sugiro que comece a colocar em prática todas essas orientações e dicas que eu dou aqui. Maravilha, Jelly. Então, para finalizar, como o pessoal te encontra, projetos atuais, projetos futuros, conta tudo pra gente. Certo. Bom, o meu Instagram é @doutorajelly.valcanaia. Eu estou no Instagram. Planos futuros, ir para o YouTube. Eu ainda estou construindo essa audiência no YouTube. Então, temos um canal lá que chama Reprograme Seu Intestino, que é o nome do meu programa, né? Desse curso online que eu faço. E então, planos futuros será ir para o YouTube. Agora, na primeira semana de abril, na verdade, no dia 28 de março, eu vou começar uma sequência de lives com conteúdos que estão relacionados à saúde digestiva. Então, eu vou fazer uma semana que chama Semana Restart do Intestino, em que eu vou trazer temas que são importantes e eu vou abrir a próxima turma no começo de abril. Então, o pessoal aí que está esperando, está ansioso, está querendo saber informações,
na primeira semana de abril, as inscrições para a quinta turma do Reprograme Seu Intestino vão estar abertas. Maravilha. Muito obrigado. Foi muito bom. Você fala com a clareza e com amor ao que faz, né? Que é o importante. E já era fã, fiquei muito mais. E vamos estreitar esses laços aí, né? Tem que fazer um encontro da turma da pós, que ainda não teve, né? Sim, com certeza. E eu termino sempre com gratidão e carpe diem. Eu, assim, fiquei muito feliz com o convite. Eu sempre faço lives todas as terças-feiras à noite aqui no meu perfil do Instagram. Então, sempre eu trago algum conteúdo, trago algum convidado. E eu já quero fazer um convite para você também vir participar em uma live comigo aqui para trazer um conteúdo mais aprofundado da tua área também. Eu fiquei muito feliz com o convite, é sempre um prazer falar disso que eu amo. Eu costumo dizer que isso aqui, a live, eu estou gerando dopamina, assim, a nível lá em cima, porque eu faço, assim, com muito prazer, com muito carinho. Assim como eu aprendi de uma pessoa que transmitiu com muito carinho e muito prazer, que é a nossa mestre, né? Eu aprendi a transmitir dessa maneira também. Então, obrigada pelo convite. E sempre que quiser, estou à disposição para trazer conteúdo legal aqui para o pessoal. Então, convite aceito. A gente vai combinar aí o dia. Boa noite, vai cuidar da pequena. Que eu ainda tenho uma aula de pneumologia para dar na faculdade ainda. Boa aula, meu querido. Boa noite. Dorme com Deus. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.